Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das passagens mais poéticas, enigmáticas e, sem dúvida, mais influentes de toda a literatura, o comecinho do Evangelho de João. Vamos juntos desvendar o que está por trás daquela frase misteriosa: "No princípio era o Verbo". E já começa assim, né, com essa frase que ecoa o próprio Gênesis, o início de tudo. No princípio era o Verbo. Essa afirmação ela nos joga para um tempo antes do tempo, para um conceito que é ao mesmo tempo cósmico e muito, muito misterioso. E aqui está a grande pergunta que vai guiar a nossa análise. Afinal, o que, ou melhor, quem é esse verbo? É interessante saber que a palavra original em grego é logos, e logos é um termo riquíssimo. Significa palavra, sim, mas também razão, lógica, até a ideia de um princípio que organiza o universo. Então o texto basicamente nos convida a uma jornada para a gente descobrir a identidade e o propósito desse logos. Bom, vamos lá então. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que significa essa ideia de no princípio. A gente vai explorar a origem e a natureza dessa figura central, o Verbo, antes mesmo da criação do universo. O texto, logo de cara, nos apresenta três verdades fundamentais sobre o Verbo. Primeiro, ele estava com Deus. Isso já sugere uma relação, uma intimidade, mas também uma distinção. Segundo, o Verbo era Deus, o que aponta direto para sua natureza divina. E para não deixar dúvida, o texto reforça: ele estava no princípio com Deus. É uma declaração poderosa de coexistência e divindade desde a eternidade. Mas o verbo não é só uma entidade que existe. Não, ele é o agente ativo da criação. O texto é muito enfático nisso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E mais, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada, absolutamente nada, veio a existir sem a sua intervenção direta. A partir daí, a narrativa introduz um conflito cósmico que vai definir toda a missão do Verbo. É a batalha entre a luz e as trevas. E a conexão que o texto faz aqui é fascinante. O Verbo é apresentado como a fonte da vida. Só que não é só a vida biológica, sabe? O texto diz que essa vida era a luz dos homens. Uma luz que ilumina, que traz entendimento, esperança. O conflito é colocado de forma bem clara. De um lado, a luz, que tem como característica resplandecer, iluminar. Do outro, as trevas. Mas o ponto-chave, o resultado dessa batalha, já é declarado logo de cara. As trevas não prevaleceram. Existe um confronto, sim, mas a vitória da luz é certa desde o início. Ok, mas como essa luz seria percebida? Como as pessoas saberiam dela? A história, então, introduz um novo personagem. Não a própria luz, mas alguém com uma missão bem específica: ser a sua testemunha. E esse homem é João. O texto o apresenta de um jeito bem direto. Um homem enviado por Deus. A chegada dele não é um acidente, não é um acaso. Ele tem um propósito, um lugar definido por Deus dentro de toda essa narrativa cósmica. A missão de João é super clara, definida em 2 passos. Primeiro, seu trabalho era testemunhar, ou seja, apontar para a luz. E segundo, uma clarificação que é essencial: ele não era a luz. É como se João fosse um grande holofote, sabe? A importância dele não estava em si mesmo, mas em direcionar toda a atenção para o verdadeiro protagonista da história. E aí, a narrativa avança para um momento crucial, quando o Verbo, a luz, finalmente entra no mundo que ele mesmo criou. Só que a recepção, não foi nada unânime. É aqui que a gente encontra uma ironia bem trágica. O Criador entra na sua própria criação e não é reconhecido. Ele estava no mundo, bem ali, mas o mundo, a humanidade, simplesmente não conseguiu identificá-lo. O texto, então, mostra 2 reações completamente diferentes. O primeiro grupo, chamado de os seus, simplesmente não o recebeu, o rejeitou. Já o segundo grupo, os que o receberam e creram no seu nome, ganharam algo extraordinário em troca: o poder de se tornarem filhos de Deus. Dá para ver como as consequências de cada escolha são profundas, né? E essa nova identidade, esse status de filho de Deus, não vem de fontes humanas. O texto faz questão de deixar isso bem claro, listando tudo o que não é. Não é por linhagem de sangue, não é por desejo da carne, nem pela vontade do homem. É uma origem puramente divina, um nascimento que vem de Deus. E agora a gente chega ao clímax de toda a passagem. Tudo que a gente viu até aqui, o verbo cósmico, a luz, a testemunha, a rejeição, a aceitação, tudo estava construindo o caminho para este momento, que é absolutamente transformador.
Depois de estabelecer toda a natureza divina e o papel criador do Verbo, o texto faz a sua declaração mais chocante e, para muitos, a mais revolucionária de todas. Simples assim, direto e de uma profundidade imensa. Aquele ser divino, eterno, que era Deus e estava com Deus, se tornou humano. O abstrato virou concreto. O celestial tocou o terreno. Tá, e o que isso significou na prática? O texto destaca 3 coisas. Primeiro, ele habitou entre nós, ou seja, uma presença real, próxima, não distante. Segundo, essa presença era cheia de graça e de verdade. E terceiro, a sua glória, a glória divina, se tornou visível. Algo que podia ser visto, observado por olhos humanos. E a gente termina essa análise com uma pergunta para reflexão. A ideia de que o divino se tornou humano, de que o Criador entrou na criação de um jeito tão íntimo, desafia muitas das nossas caixinhas de pensamento. Que novas possibilidades de significado isso abre para nossa compreensão da vida, do propósito, da conexão entre o céu e a terra? Fica aí a reflexão.